Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as santas palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a leitura de hoje, nessa Semana Santa, estamos nos aproximando da paixão do Senhor e da Páscoa. Neste Evangelho, Jesus anuncia que um dos seus seguidores, que tanto conviveu com ele, irá traí-lo. Então todos ficam desconcertados, porque como pode, depois de tanta vivência com Jesus, vivendo todos os milagres, todas as conversões, tudo bem que Jesus passou fazendo de cidade em cidade para as pessoas, e agora ele se vê traído. Judas, naquele momento, ainda não havia compreendido o reino de Deus a ser feito no coração da humanidade. Ele ainda não havia compreendido essa realidade. E ele buscava o reino através da força, da política, que Jesus iria derrubar o Império Romano e iria instalar o seu reino aqui na Terra, naquele instante. Mas não é isso. Jesus veio para fazer o seu reino no coração de cada um de nós, no coração da humanidade, para que possamos viver como irmãos, auxiliando-nos uns aos outros, amando e perdoando. Esse é o reino de Deus, que Jesus veio instalar, veio buscar, veio nos mostrar.
E aí ele continua. Veja que nós temos aqui 3 discípulos, né? João, Pedro e Judas. Né? João estava recostado ao lado de Jesus. Então Simão Pedro lhe faz um sinal para saber, né, de Jesus, de quem que ele estava falando. E João pergunta: Senhor, quem é? Então João, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Veja que João, ele é o amigo íntimo de Jesus. Ele compreende, né, as palavras de Jesus. Né? Ele encosta, né, no peito de Jesus para ouvir, né, o coração de Jesus, o que Jesus tem a dizer, qual é a vontade de Jesus. Né? Então ele está próximo, ele está íntimo. Né? Então ele consegue compreender, né, cada palavra de Jesus. Né? João está com o coração aberto, e se aproxima do coração de Jesus, unindo-se ao coração de Jesus. E uma vez que estamos de coração aberto para Jesus, nós escutamos o que Ele tem para dizer para nós. Né? Então nós estamos atentos. Nós estamos atentos porque o nosso coração unido a Jesus, nós ouvimos. Quando estamos com o coração fechado, nós sequer ouvimos. Tanto é que muitos fariseus ouviram tanto o que Jesus lhes disse, mas não entenderam, não compreenderam. Por quê? Porque o coração estava fechado. É preciso primeiro colocar o coração próximo de Jesus, para que possamos bem ouvi-lo. Essa é a lição que João vem nos mostrar. Essa proximidade com Jesus, essa intimidade com Jesus. O segundo personagem é Judas, né, que acaba atraindo Jesus. Ocorre esse equívoco de Judas de não conseguir compreender o reino de Deus. Né? Então ele acaba atraindo Jesus. Mas como nós podemos apontar o dedo para Judas se nós muitas vezes negamos, traímos Jesus? Né? Então, quem de nós pode acusar Judas? Né? Será que nós, na condição em que Judas estava, se nós estivéssemos lá presentes, sentados à mesa com Jesus, nós não faríamos o mesmo? Né? E hoje nós não fazemos isso? Quantas vezes traímos, né? Buscamos fazer as nossas vontades do que a vontade do Senhor. Especialmente nessa Semana Santa. Né? Estamos sendo vigilantes com oração, né? Pedindo a Deus auxílio e compreensão para bem vivermos este momento, em comunhão, colocando o nosso coração próximo de Jesus para ouvir as suas palavras, o que Ele tem para dizer para nós. E chegamos ao terceiro personagem, Pedro. Pedro diz, dareis a minha vida por ti, Senhor. E Jesus o indaga, darás a vida por mim? Né? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Né? Então Pedro, né, na sua fraqueza, na sua inconstância, acaba negando Jesus. Né? 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. E nós? Quantas vezes nós negamos Jesus? Em um dia somos capazes de negar quantas vezes Jesus? Em 1 hora, né? Precisamos fazer essa reflexão. Ao longo de toda a nossa vida, quantas vezes temos negado Jesus? Né? Então, nós vemos aqui, e nós acabamos sendo esses 3 personagens em nossa vida. Ora, estamos próximos de Jesus, mas aí quando vem a provação, vem as tribulações, as tentações, e nós nos afastamos. Nós dizemos, não, Senhor, não queremos a Tua presença, não queremos segui-lo. Né?
traímos Jesus muitas vezes com as nossas vontades, com os nossos gostos, com os nossos desejos, né? Buscando saciar a nossa vontade e não a vontade de Deus, vivendo para si e não para Deus, né? E temos a inconstância de Pedro, que ora dará a vida por Jesus, mas também o nega, né? E aí Jesus diz: filhinhos, uma orientação para todos os discípulos: por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro pergunta: Senhor, para onde vais? Jesus responde: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Então Jesus ele já anuncia, né? Por que Pedro não pode seguir Jesus? Porque Jesus ainda não realizou a vontade de Deus, né? A salvação, para que a morte na cruz, salvando a humanidade de todos os pecados, e pela ressurreição, inaugurando a vida espiritual, mostrando, revelando a vida espiritual aos discípulos. Por isso que os discípulos não podiam seguir Jesus ainda naquele momento. Jesus veio para cumprir a sua missão, a vontade do Pai, de carregar a cruz e conduzir a humanidade até a vida eterna. Então, Jesus afirma, já prepara Pedro. Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Então, Pedro irá negar Jesus 3 vezes, mas irá se reconfortar, se fortalecer na ressurreição do Senhor. Irá dar testemunho de Jesus mais adiante. E é o que acaba ocorrendo com a vida de São Pedro. Irmãos e irmãs, esta é a reflexão do Evangelho de hoje, e que possamos, né, meditar sobre esses 3 personagens, essas 3 atitudes que envolvem cada um de nós nos mais variados momentos de nossa vida. Que buscamos, como João, estar cada vez mais próximos do coração de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus, para que possamos ouvir as palavras do Mestre, para que possamos bem compreender o caminho por qual devemos seguir. E assim, fortalecendo-nos, né, vamos pouco a pouco, né, dar testemunho do amor de Jesus. Que todos tenham uma Semana Santa abençoada e a minha gratidão a cada um de vocês. Deus abençoe, que assim seja. Graças a Deus.